Buenas chicos, hoy entonces seguimos con el tema de pasado, pero ahora un otro pasado. Ya hemos visto este pasado compuesto, que utiliza dos verbos siempre, ¿verdad? Que es un pasado entonces que habíamos visto más cercano, que habla de un tiempo que no está marcado exactamente en el pasado, ¿no? Bueno, pues hoy mira, ¿qué hiciste? Nós tínhamos antes o tema que has hecho e agora que hiciste. Por quê? Porque esse passado que nós vamos trabalhar agora é o simples. É um passado que você conjuga o verbo diretamente no passado. Não precisa utilizar algum outro como auxiliar, ok? Então vamos lá. Temos aqui, para empezar, um diálogo também. Vamos a leerlo. ¿Por qué no me llamaste ayer? Fue mi cumpleaños. Lo siento, es que estuve en la oficina hasta las 8. Luego tuve una cena de trabajo con un cliente. Y después de la cena, ¿qué hiciste? Me fui a tomar algo. ¿Y por qué no me llamaste desde la oficina o el restaurante? Bueno, es que me olvidó. Bueno, entonces aquí tenemos varias veces algunos verbos conjugados en este pasado nuevo que trabajaremos. Primera vez, llamaste. ¿Por qué tú no me llamaste? Fue, estuve, luego, después, hiciste, fui nuevamente, llamar nuevamente y me olvidó. Entonces aquí tenemos siempre el uso de este pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre ayer, ¿ok? Lembrem-se, se nós estivéssemos falando sobre hoje ainda, nós utilizaríamos o passado composto. Então, llamaste seria has llamado, fue, has ido, depois aqui, he estado, tuve, he tenido, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Bien? Llamaste nuevamente e se me olvidou, se me ha olvidado. Então, seria de outra forma, porque eu estaria falando de hoje, algo que tem mais relação com o presente, uma proximidade, não é? Bueno, entonces, este outro passado se chama pretérito perfecto simple. Simples por quê? Porque ele só tem um verbo que já é conjugado direto nesse passado. É importante a gente lembrar sempre que os verbos em espanhol são ações, não é verdade? Como em português, em qualquer idioma, o verbo é uma ação. Em espanhol, essa ação sempre termina em ar, em er ou em ir. Nós sempre falamos isso e falamos também que para conjugar esses verbos, então, o que pode acontecer geralmente, a regra, é que você tire essa terminação, ar, er ou ir, e adicione outra. Aqui, as que estão em destaque. Então, vamos lá. Teoricamente, todos os verbos neste passado simples, eles seriam conjugados assim, ó, cené, cenaste, cenou, cenamos, cenasteis, cenaram, ok? O mais difícil de vocês decorarem, o vosotros, sempre vai terminar em asteis, sempre não, os verbos regulares, né? Ele termina em asteis, gravem isso, ok? Bom, então eu tirei o ar e adicionei essa conjugação. Funciona? Funciona. Por exemplo, o verbo hablar. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaram. Tirei o ar e adicionei as mesmas preposições. Vou pegar a caneta aqui. Bom, então vamos lá. Depois, com os verbos acabados em er, eu faço a mesma coisa. Eu vou tirar esse er e adicionar outra coisa, ó. Comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comeram. Beleza? E aí, com outro verbo acabado em er, mesma coisa. Bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Tranquilo? E o verbo salir, acabado en ir, con estas terminaciones también parecidas aquí a estas. Entonces, el verbo salir o el verbo vivir, por ejemplo, viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Que é o verbo viver e morar, vivir, ok? Então, existe uma regra de conjugação para esses verbos no passado também, nesse passado simples, tá? Bom, acontece
que nem sempre os verbos seguem regras na hora de serem conjugados. Nós já vimos isso no presente, naquele outro passado, também nós vimos, lembra? Então, por exemplo, eu não digo escribido, que seria o certo de acordo com a regra, eu digo escrito. Então, ele é irregular, não segue regra. Existem muitos verbos que não seguem a regra nesse passado simples também. Alguns deles, mais usados por nós, são esses aqui. Bom, ele é o verbo estar, o verbo ir, o verbo ver, tener e hacer. Olha como eles são diferentes. Então, eu estive, estuve. E aí ele segue com esse V, tá vendo? Estuviste, estuvo, estuvimos. Então, aqui, esse tipo de tabela, vocês podem dar uma olhada para ter uma ideia do que é ou do que não é regular, mas vocês não vão conseguir decorar todos os verbos irregulares do espanhol, porque eles são muitos, tá? Como em português. E muitas vezes um verbo no presente não é irregular, ele segue bonitinha a regra do presente, mas no passado ele não segue. Aí no futuro ele segue de novo, no outro passado ele... Então assim, não existe um verbo que eu posso dizer que ele é regular no presente, então com certeza ele vai ser no passado também? Não, tá? Cada tempo é um tempo. E como vocês vão praticar isso? Não decorando, porque é impossível praticamente. Vocês precisam mesmo falar, fazer frases, escrever. Então peguem esses verbos aqui e montem algumas frases com o vocabulário que vocês já têm, de restaurante, de cidade, de viagem, de excursão, ok? Então isso vai ser importante para que vocês gravem o verbo no passado, essa prática, usá-los, ok? Então aqui vocês podem copiar ou vocês podem também procurar depois as conjugações e pensar nessas frases, tá? Para praticar bastante. Olha o verbo hacer, que diferente. Hice com C, hiciste, hizo com Z, tá? Aqui é com Z, tá vendo? Hicimos, hicisteis, hicieron. Então é bom ficar sempre atento a esses verbos. Para que vocês pratiquem um pouco, eu vou trazer alguns exercícios e algumas coisas assim, ok? Para que nós pratiquemos juntos essa conjugação. Bom, vamos a utilizar entonces la conjugación en perfecto simple en este ejercicio, ¿vale? Conjuga usando este tiempo. Quiero que vosotros deis el pause ahora y hagáis con mucha atención y mucho cuidado los ejercicios, ¿está bien? Ya volvemos para corregirlo todo. Chicos, pues vamos a corregir entonces. Aquí tenemos el Barcelona. Muy bien, ayer. Si estoy hablando del Barcelona, entonces el Barcelona jugó, ¿verdad? Yo usé jugó, estoy hablando de ayer. Aquí, no ver nosotros, entonces nosotros no vimos. Nosotros no vimos el partido. La letra C. Estar vosotros fuera hasta las 10. Entonces vosotros estuvisteis fuera hasta las 10. Anoche no te oír para yo, não te ouvi, então no te oí. ¿A qué hora llegaste tú? Ok? Aqui é importante uma coisa, a palavra anoche em espanhol não é como para nós, eu falo hoje à noite, não é? É ontem à noite, tá? Então essa palavra, ela já indica que foi a noite de ontem. Se eu disser à noite como em português, é por la noche ou de noche, ok? Então hoje à noite eu vou sair, hoje por la noche vou a salir, ok? Mas quando eu digo ontem à noite eu dormi cedo, à noite eu dormi temprano, tá? A própria palavra à noite já indica isso, que é do dia anterior. Quando salir nosotros, entonces cuando salimos del cine, nosotros fuimos a comer. Tranquilo? No es difícil. Algunos verbos sí son más complicados, pero es una cuestión de acostumbrarse con el sonido, con la manera de escribir, ¿está bien? Bueno,
tenemos otro ejercicio entonces, ahora para practicar los dos pasados. Esta es la primera parte del ejercicio. Escribe en pretérito perfecto compuesto e depois en el simple em primeira persona de singular. Então eu quero que vocês vejam essas ações, estão discriminadas aqui embaixo, despertar-se, duchar-se, lavar-se os dentes, e que vocês escrevam primeiro com o passado composto. Vou dar o exemplo da letra A aí. Me he despertado. E aí vocês podem incluir um oi, me he despertado tarde hoje. Eu vou colocar aqui só a conjugação. E aí, no outro passado simples, me despertei. Ok? Então, é esse o exemplo que eu quero de vocês. Vocês podem completar essa frase. Ok? Me despertei a las 8, utilizando, por exemplo, o vocabulário das horas que nós já vimos também. Tudo bom? Então, vamos lá. Deixe el pause, por favor, e depois corregimos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver aquí. Despertarse, ya había corregido, ¿verdad? Y ducharse. Entonces, ahí en el pasado compuesto, me he duchado. Después aquí me duché. Tranquilo? Aí vocês completariam com a hora ou alguma coisa assim. E lavar-se os dentes. Me he lavado los dientes, ¿verdad? Me lavé los dientes. Tranquilo até aqui, não é? Bastante fácil. Então, beleza. Agora, seguimos com esta atividade. Podéis dar al pause outra vez e fazer estos aqui também. Muy bien, entonces vamos a ver la corrección. Ir al trabajo, entonces me he ido. Al trabajo me fui. O fui solamente, ¿vale? Entonces este me es una opción aquí. Yo puedo utilizarlo o no. No está equivocado, podéis utilizarlo, ¿está bien? Me. Después, tener una reunión. Yo voy a utilizar entonces he tenido. Y en la otra frase, tuve. Bien. Después aquí, he salido. Y salí. ¿Tranquilo? Entonces, bien. Una cosa muy importante es que el verbo ir, yo puedo o no utilizar me. Então, tanto faz eu dizer me he ido ou he ido. Não tem problema. Agora, esses verbos que acabam em C, que são aqueles que eu falei já para vocês em várias aulas reflexivos, que indica que a pessoa que fez essa ação também recebe. Quando eu escovo os meus dentes, ninguém recebe, senão eu, que estou realizando a ação. Então, aqui, vocês não podem deixar de usar os pronomes. Então, no caso, para eu, me. Se eu tivesse pedido para nós outros, vocês diriam nos hemos despertado, nos despertamos, mas sempre tem que usar esse pronome. Lembrando que, quando o verbo está conjugado no passado, independente do passado, ele vem, então, antes da conjugação do verbo. Sempre, tá? Tudo bem? Bueno, pues entonces, para usar este pasado, tenemos también algunas palabras que indican ayer, que é a palavra ontem. Podéis repetir, por favor? Ayer. Muy bien. La semana pasada. El mes pasado. El año pasado. Hace 2 años. Perfecto. Entonces, estas palabras indican que yo utilizo este pasado aquí. Hemos visto ya que el outro também tinha marcadores temporais. Então, os dois passados têm esses marcadores temporais. As palavras que indicam aquele composto são palavras que, para a gramática, vão indicar uma proximidade. Lembra que era este, ou esta, oi, não é? Então, indicam uma proximidade.
Aqui não, indicam de fato um passado, algo distante. A palavra ontem nos remete ao passado, as próprias palavras aqui, e hace 2 anos. Por que hace 2 anos? Hace um dia, hace 3 horas? Não interessa. O que me interessa é que eu vou usar esse passado quando for algo bastante distante, que tiver essas palavras aqui, mas também quando eu determinar quando aconteceu no passado. Essa é a diferença, a maior diferença entre esses dois, o composto e o simples. Porque o composto, se eu falo de algo que já aconteceu, mas eu não determino a data, eu uso ele. E esse aqui eu uso quando eu determino. Então, por exemplo, eu digo assim, já he viajado à Itália. Ok? Mas eu digo assim, el año pasado viajé à Itália. Então, qual é a diferença de usar um e outro aqui? Aqui eu disse que eu já viajei, mas não especifico a data. Não especifico quando foi, por isso o passado composto. Se eu especifico quando foi e tem algum desses marcadores, eu já coloquei com o passado simples, viajé, ok? Também se eu determinasse uma data, então eu digo assim, el 2 de junio viajé à Itália. Então aqui eu também eu determinei através de uma data, tudo bem? Então vai ser essa a diferença do uso entre um e outro. Mas prestem atenção, na fala, isso não vai acontecer, essa regra não é aplicada perfeitamente, tá? Então, em muitos lugares se utiliza demasiado o passado composto, como por exemplo em Madrid, tá vendo? Então eles vão usar bastante aquele passado composto, a conjugação acaba sendo até mais fácil mesmo, e não se respeita muito essa regra. Tudo bem, na fala vocês também podem utilizar dessa forma, misturar os dois, mas é importante que vocês saibam a função de cada um, porque quando vocês forem fazer uma prova, ou escrever uma redação, algo mais formal, um artigo científico, por exemplo, vocês têm que saber usar cada um no seu lugar, ok? Então, na hora de falar, tudo bem, é comum, todo mundo vai misturar os dois. Na hora de escrever algo mais formal, fazer uma prova, é preciso saber a diferença, ok? Bueno. Después, un ejercicio entonces para practicar un poco este conocimiento, saber hacer la diferencia entre uno y otro. Aquí, completa com pretérito simple ou compuesto. Então, o simples ou o composto, de acordo aos marcadores temporales. Então, em todas essas frases vai ter alguma palavra que indique o tempo, ou se não indicar, vocês já podem imaginar que passado é. Podéis dar al pause, hacer los ejercicios y volvemos. Bueno, tenemos aquí entonces la letra A. Hace 2 semanas, aqui eu já identifico na hora. Por quê? Porque ele determinou quando foi. Então, eu uso o passado simples. A Valência unos amigos. Então, llegaron. Llegaron mis amigos, tá bien? A Valência. Este mês, aqui eu também já identifico. Lembra que a palavra este indica uma proximidade? Este mês, he ido. He ido al teatro todos os fines de semana. Bien? Letra C, hoy. Também já me indica essa proximidade. Hoy nos hemos levantado. Lembrem-se que tem que usar o pronome por conta desse C aqui. Nos hemos levantado. Temprano. El sábado. Então, aqui, el sábado eu também já determinei quando foi. Então, eu vou usar o passado simples. El sábado, él hizo la compra para todo el mes. Já tarará em uma isla? Eu perguntei se já, mas não exatamente quando. Então, já has estado em uma isla. Na letra F, nunca, aqui também, lembra? É uma das palavras, expressões de tempo que nós usamos com o passado composto, porque você não fala de um tempo específico. Nunca
hemos comido. Aqui eu já tinha colocado comido, né? Hemos comido empanadas. Já tinha dado uma dica para vocês, ok? Na verdade eu esqueci, coloquei aqui e acabou ficando como dica. Tudo bem? Bueno, tranquilo, entonces. Bueno, chicos, nos vemos la otra clase. Vamos a practicar un poco más este pasado. Espero que hayáis aprendido un poco y hayáis desarrollado un poco más también el pasado compuesto, ¿vale? Nos vemos. Adiós.